Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a mostrar para vocês como implementar o HTML Forms. Nessa primeira aula nós vamos abordar os atributos name, action e method e as inputs do tipo text, password, submit e reset, que são as principais aí. E depois nas próximas aulas nós vamos mostrar aí os demais tipos de inputs que tem e os demais elementos relacionados aí aos formulários HTML. Vamos abrir aqui o nosso Visual Studio Code, né? Onde já tem um esqueleto aqui da página implementada. A tag form é a tag principal que vai permitir a implementação de formulários. Então, nessa tag nós temos a princípio os atributos name, os atributos action e método. Aí nós vamos dar uma passada. Name é para identificar o formulário, né? Caso você tenha mais de um formulário na mesma página, aí é interessante colocar esse nome aqui, tá? Aí eu vou chamar aqui de aula a ação do formulário, né? Esse action aqui, por exemplo, se eu tiver implementando uma página de login, ele vai me permitir chamar um script que vai validar essas credenciais aqui, né? Um exemplo aqui, um arquivo, um script aí de nome login.php. Por enquanto nós vamos deixar ele em branco aqui, que eu vou só mostrar como que a gente vai implementar, né? Eu não vou mostrar essa interação ainda com o usuário. E o método, nós temos dois tipos de método. O método get, né? Que é o método que vai enviar o dado para o servidor via URL, e o método post, que envia o dado para o servidor via conteúdo da página, né? Via corpo da página. No caso do método get, é importante a gente destacar que esse método ele não pode ser usado quando você está enviando dados confidenciais ao servidor, né? Então, sempre que a gente for mandar algum dado confidencial para o servidor, que seja um cadastro com dados pessoais, que seja um login que tem usuário e senha, qualquer tipo de informação confidencial, não podemos enviar utilizando o método get, porque esse dado fica exposto na URL, tá? Depois a gente vai mostrar alguns exemplos aqui. E aí nós temos, vamos utilizar aqui a princípio o método post, porque no nosso exemplo nós vamos trabalhar aqui criando um formulário de login, que aí a gente vai trabalhar input do tipo text, do tipo password, input do tipo submit e reset, tá? O elemento label, ele vai permitir a gente criar alguns rótulos na página, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um label com o nome do usuário, né? Vou colocar um BR aqui também. Aí aqui eu vou criar uma input. Essa input ela vai ser do tipo text, né? Olha aqui vocês já podem perceber o volume de tipos de input que tem. Aí o name dessa input eu vou pôr txt usuário. Então geralmente quando a gente usa o label, a gente meio que vai indicar, né, para qual input esse label vai servir, ou seja, qual rótulo, qual input que esse label vai rotular, tá? Então, geralmente tem esse atributo for e ele vai estar associado aqui ao atributo name. O ID e o name eu vou colocar o mesmo aqui. O ID geralmente é um identificador que a gente vai utilizar quando nós formos trabalhar com JavaScript, alguma coisa nesse sentido. E o name geralmente é o nome que a gente vai fazer referência a esse campo lá no servidor, na hora que a gente for trabalhar com script.php ou
qualquer outra linguagem de servidor aí, tá bom? Mais uma quebra de linha, um outro label, né? Aí aqui nós vamos colocar, chamar de senha. Vamos colocar aqui o BR aqui vocês já sabem, né? Que é para quebra de linha. Aí nós vamos escolher aqui o tipo password, né? Já que a gente está trabalhando com um campo, né? Para guardar, para enviar senha, né? Então nós vamos colocar aqui o BR e agora nós vamos criar os botões de envio. Então nós vamos criar uma input do tipo submit, né? Aqui o valor dela vai ser enviar. O value aqui é o rótulo que vai aparecer lá no botão, né? Essa input do tipo submit, ela é uma input, é um botão na verdade, né? Então nós vamos salvar aqui, vamos executar só para vocês verem como que vai ficar essa interface, né? Aqui nós não estamos trabalhando com nenhuma formatação, estamos trabalhando com uma interface relativamente simples para o login, onde vai ter o usuário e a senha. O campo do tipo senha, ó, vocês podem perceber que ele oculta os caracteres, né? Isso não fica visível para o usuário. Até por isso a gente evita de usar, né, o método de envio get, pelo fato de ele apresentar os dados na URL de envio. Eu vou pôr mais um BR aqui só para dar uma quebra de linha, né? E aí a nossa tela aqui, ó, ficar com uma apresentação melhor. Então, ó, nós vimos aqui nessa aula como criar um formulário, os atributos name, action e método, os elementos label input, tá? Sendo que essas inputs a gente trabalhou com tipo text, tipo password, submit e reset. Então aqui nessa aula nós criamos um formulário, um exemplo, né, de um formulário de login sem nenhuma formatação, né? Na próxima aula nós vamos apresentar aí os outros tipos de inputs que tem aí para compor o formulário de entrada. Um grande abraço aí, até a próxima!